canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, já deixa o seu like desde o início, porque dessa forma este vídeo vai ser melhor ranqueado e mais pessoas vão ser alcançadas com essa mensagem deste vídeo. O que está acontecendo com este homem? Francisco, nascido como Jorge Mário Bergoglio em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, é o número 266 do Papa da Igreja Católica. É atual chefe de Estado da cidade do Estado do Vaticano, sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. Na ocasião, aconteceu um fato muito misterioso, onde 2 raios caíram no mesmo lugar no Vaticano, no momento exato da renúncia do Papa Bento XVI. Não sei, muito estranho. Horas após o anúncio e sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu, um raio violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro e depois um segundo raio também caiu. Há muitos que falam que o Papa Francisco pode ser o anticristo, outros dizem que é o falso profeta. Este líder religioso não está agradando a muitos, nem de sua própria igreja, a Igreja Católica Romana. Eu sou o doutor Padre Paulo Renato Dornelles. Reconheço Francisco como aquele que configura o falso profeta. O falso profeta. Ô Killing, esse grupo tá chateado com posições, digamos, mais progressistas do Papa Francisco, é isso? Exatamente, Megali. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta divulgada por um site católico ultraconservador, acusando o Papa Francisco de heresia, como você bem disse, uma acusação bem grave para um clérigo. O motivo da heresia é que o Papa teria suavizado em posições que vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. E me viene à mente dizer algo que pode ser uma insensatez. Quizás uma herejia, não sei. Quizás uma herejia, não sei. Dentre algumas falhas que o Papa se deixou levar e abriu a boca para falar, estão: ele disse que Adão e Eva não existiram. Ele disse também que Deus não criou o mundo como está escrito na Bíblia e que a teoria da explosão do Big Bang é verdadeira. O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contradice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Também falou que Deus fracassou em seu Filho Jesus. E isto é la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. Fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Jesus morre na cruz não por um fracasso de Deus. Jesus morre na cruz pelo amor de Deus pelo teu povo. Por Deus amar o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele como teu Filho tenha vida eterna. João 3,16. Então, o fato de um homem que é líder religioso católico dizer que Jesus morrer na cruz humanamente é um fracasso de Deus, para mim demonstra que ou ele não leu a Bíblia ou realmente ele está muito equivocado. Disse muitas outras loucuras, como que os alienígenas também podem se batizar. Disse também em um documentário, e isso tem sido muito polêmico, que a união homossexual deve ser aceita pela Igreja Católica. O Papa Francisco declarou um apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo.
Ele disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente os casais do mesmo sexo. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E aqui, queridos, temos que entender que tudo o que o Papa coloca para a sociedade, ele sempre vai explicar para que pareça da melhor maneira. Então é óbvio, ele explica que Jesus nunca apontou o dedo, Jesus esteve sempre com os braços abertos para demonstrar que ele está ali para abraçar, para incluir. Isso é óbvio, nós sabemos disso, nós cristãos sabemos que o Evangelho de Cristo, ele é para abraçar as pessoas, os feridos, os doentes, aqueles que estão desviados, mas em momento algum a Bíblia fala sobre o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós podemos ler lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 7, assim: Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Podemos ver nitidamente que a união de Deus, onde Deus abençoa, ela tem a ver com pessoas de sexo oposto. Então fica muito difícil nós aceitarmos um líder religioso apoiar coisas que não estão escritas na Bíblia. É a mesma coisa de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está fora do contexto do mundo atual. Isso nós todos sabemos, mas os princípios bíblicos, eles não podem ser revogados, eles não podem ser modificados em maneira alguma. Então nós precisamos adaptar a nossa vida à Bíblia e não a Bíblia à nossa vida. Além de tudo isso, o Papa Francisco pede orações para robôs e pela inteligência artificial. Ele pede a todos os fiéis para que no mês de novembro estejam entrando em oração em prol dos robôs e da inteligência artificial. Bom, ao meu ver, um líder mundial religioso estar preocupado em orar por robôs e inteligência artificial e, como ele mesmo disse, para que eles possam servir a humanidade da melhor maneira, a oração que eu vejo aqui seria ele orar para que esse sistema não avançasse e não orar em prol deste sistema. Então, ele se mostra sempre como um camaleão, querendo fazer parte do que está ao seu redor, querendo ser da mesma cor do que o mundo está. Ele não mostra que ele está andando contra a maré. Ele não mostra que ele tem opinião baseado na Bíblia. Ele mostra que ele quer ser aceito e que ele quer fazer parte do que o mundo acha legal. Então, nós sabemos que a respeito dos robôs e da inteligência artificial, nós temos um sistema mundial que prepara o caminho para a chegada do anticristo. O sistema onde o transhumanismo tenta fazer com que os seres humanos queiram se tornar mais do que o próprio Deus. O sistema onde será implementado também a marca da besta, através do falso profeta. Já existe um sistema implementado na China, que podemos estar bem cientes atualmente, onde a população é avaliada por muitas câmeras nas ruas e toda decisão que a população tomar, desde comprar ou consumir determinado produto, é visto pelas autoridades e controlado. E dessa forma, ganham pontos como melhores ou piores cidadãos. Caso a pessoa não atinja aquele determinado número de pontos, não é uma pessoa politicamente correta. Ela não terá a chance de certos empregos, ela não terá a chance de viajar para certos lugares. Então, eles vão dizer para você que você é livre, que você tem a democracia ao seu favor, que você pode tomar a sua decisão, mas óbvio, em troca você precisa cumprir as vontades deles. Por exemplo, se você concorda ou não com a ideologia de gênero, caso você seja uma dessas pessoas que não aceita, que não quer que as escolas ensinem isso, você nesse caso teria menos pontos. Então,
nós temos a certeza de que o sistema da inteligência artificial veio para ficar. Ele está sendo desenvolvido e melhorado a cada momento. E com certeza será o sistema da chegada do anticristo. As câmeras vão supervisionar todos ao redor do mundo todo. Não existe outra maneira do anticristo supervisionar as pessoas durante a grande tribulação, por exemplo. Não existe como o anticristo perseguir os cristãos de uma maneira eficiente que não seja através da inteligência artificial. Por isso, qualquer líder religioso que estiver orando em prol da inteligência artificial é de se desconfiar. Você não acha? Não é que ele não ore também por outras situações e não traga outros assuntos que você olharia e falaria: nossa, ele é um bom homem, é um bom líder religioso. Acontece que ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa que todos estão olhando. Então, tudo aquilo que ele diz pode se tornar uma opinião para muitas pessoas. Então, ele precisa tomar muito cuidado com tudo que diz. Ele deveria estar se preocupando em orar realmente só pelas pessoas que estão sofrendo. São tantas pessoas pelo mundo desempregadas, pessoas passando fome, pessoas que estão sendo perseguidas, os próprios cristãos estão sendo muito perseguidos, mas ao invés dele estar focando as suas preocupações nesses temas, ele segue uma agenda programada. Então, as profecias têm se cumprido e nos últimos dias estão cada vez piores. As polêmicas vindas da Igreja Católica Apostólica Romana através deste Papa Francisco. A última foi que ele realmente curtiu a foto de uma modelo brasileira que faz fotos para adultos. É claro que o Vaticano está defendendo, dizendo que possivelmente não foi ele que clicou e curtiu. Mas, mesmo que ele tenha uma equipe que cuide da rede social dele, porque ele usou como argumento que ele gostaria de se aproximar do povo através das redes sociais, essa equipe nunca poderia ter tido uma falha dessas. Então, estamos lidando aqui com um homem de grande poder em todo o mundo. Uma pessoa extremamente pública, uma pessoa que está acostumado a lidar com o público. Então, acredito que precisamos estar muito atentos com relação a este homem, com tudo que ele diz, com tudo que ele defende, e estarmos acordados e cientes de que muitas coisas não têm nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.